Estar aqui lendo do Evangelho de Jesus, que escreveu João, glória a Deus, capítulo 21, louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo, eu vou ler somente um versículo, para a gente ganhar tempo, versículo 17, Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 21, verso 17. Estou lendo na NVI, que diz assim: pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou, glória a Deus, pela terceira vez: você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus, glória a Deus. Se eu perdi aqui a concentração, eu vou repetir, em nome de Jesus. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? Disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, que te amo. Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós conhecemos, através da palavra de Deus, a história de Pedro. Deus o chamou, lhe fez uma promessa que ele seria pescador de homens e não mais de peixe. E nós percebemos no decorrer da história ele acompanhando Jesus, demonstrando muita fidelidade. Em certa ocasião, Jesus, aleluia, o repreendeu, dizendo que o inimigo tinha pedido para se andar pena a ele, mas ele rogou ao Pai porque ele não estava preparado. E ele, por algum tempo, se sentiu com muita capacidade, ao ponto de dizer que, se possível, morreria por Jesus. E Jesus disse que ele o negaria 3 vezes, e assim aconteceu. O que me chama a atenção na vida de Pedro é que, quando acontece o fato dele ter negado a Jesus, como Jesus previu, ele chora amargamente e ele sai, é como se ele tivesse dito: está tudo perdido, vou voltar para a minha vida de pescador. Ele me avisou, ele disse que eu iria negar e eu não vigiei, não prestei atenção. E é como se ele estivesse dizendo: não tenho mais chamada, está tudo perdido, vou voltar para a minha vida de pescador. E uma das coisas que me chama a atenção, irmãos, é que quando Jesus ressuscita, que Maria está ali junto com ele, ele diz assim: vai, avisa aos meus discípulos. E o único nome que ele diz é a Pedro. E a Pedro. O que isso significa? Que Deus nos chama, nos faz promessa, nós falhamos, aleluia, mas as promessas de Deus continua de pé. Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. E aqui Jesus, ele chega, aleluia, no mar, já Jesus ressurreto, no capítulo 21, e ele chega de uma forma muito interessante. Ele chega dizendo assim: filhinhos. Aqui, irmãos, tem algo muito interessante. Talvez se fosse eu e você, chegávamos dizendo: Pedro, aleluia, que me negou, ou Tomé, incrédulo. Mas Jesus chega dizendo: filhinhos. Porque Jesus é diferente, ele pensa diferente, ele age diferente. O que eu acho lindo é que quando nós erramos e falhamos e reconhecemos, o nosso Deus não guarda rancor, ele não nos larga, não nos abandona, mas sempre está de braços abertos para nos ajudar e nos sustentar. O que eu quero dizer para você nesta noite: a história de Pedro nos ensina grandes lições. Devemos tomar cuidado para não pecar, para não errar, porque a Bíblia diz: quem está de pé, cuidado para que não caia. Mas entenda uma coisa: se você chegar a cair, se você chegar a vacilar, aleluia, João escreveu: filhinho, estas coisas vos escrevo para que vocês saibam que há um advogado à direita de Deus intercedendo por nós. Tem muita gente se sentindo culpado, achando que errou e falhou e que não tem mais jeito. Mas nesta noite eu quero lhe dizer uma coisa: você tem um advogado e ele é filho do juízo. Volte a Jesus e ele vai mudar a sua história. Aleluias. E é sempre assim, irmãos. Deus também chama Abraão no capítulo 12, lhe faz promessa, ele vai, depois ele desce para o Egito e mente, mas Deus, aleluia, cumpriu com a promessa. Quando, aleluia, chega no capítulo 17, Deus diz: aqui eu vou resolver toda a história. Abraão está desanimado, enriqueceu, ganhou coisa para esta vida, mas tinha uma lacuna dentro de si. Ele precisava de um herdeiro. Ele ainda acreditava
acreditava, mas em parte não. E Deus disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. O que Deus diz com isso? Não importa o que você fez no passado, aqui é eu e você, ande na minha presença que eu vou mudar a sua história. Deus chama o homem, lhe faz promessa, o homem falha, mas as promessas de Deus continuam de pé. Se Deus lhe fez uma promessa, não se preocupe, ela vai se cumprir. Porém você precisa entender uma coisa: é preciso andar em obediência, é preciso obedecer. Eu tenho pregado muito nas minhas mensagens e tenho sido repetitivo. Tem muita gente por aí pregando apenas a graça, pregando apenas que Deus vai salvar. Mas entendamos uma coisa: graça não é porta aberta para se viver pecando, é favor imerecível. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Quando nós entendemos que Ele é Deus. Que Deus abençoe esta igreja. Eu sempre orei por todo o ministério a qual eu faço parte, mas desde agora intensifico as minhas orações. Jesus é cheio de graça, mas também é cheio de verdade. Queira estar perto de gente que vai falar a verdade para você. Graça sem a verdade é manipulação, mas aleluia, graça sem verdade é destruição. Não podemos divorciar um do outro. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém, mas nunca deixou de pregar a verdade. E uma coisa é certa: todos acompanhavam Jesus, porque ele não pregava somente aos ouvidos, mas ele pregava também aos olhos. Quando ele dizia não minta, porque ele não mentia, o testemunho dele era verdadeiro. Por quê? Porque ele é a verdade. João 17:17, santificai-vos na verdade, só a palavra de Deus é verdade. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.